Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu YouTube. Hoje quero falar com vocês a respeito de divergência, um assunto que é extremamente importante, muito bom de ser operado, eu gosto muito, porém eu vejo que muitas pessoas, infelizmente, operam divergência de maneira errada. Elas colocam ali o indicador, colocam o IFR, colocam o OBV, colocam qualquer indicador que seja, ficam olhando para qualquer topo e fundo tanto do indicador quanto dos preços, achando que está dando divergência e o mercado está em tendência e acaba estopando essas pessoas. E é para isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque eu quero mostrar para vocês qual a forma correta de se operar divergência, tá? Para quem já opera, refinar essa leitura e para quem ainda não opera, aprender desde já da maneira correta como que se faz isso. Samuel, nunca ouvi falar de divergência. Se você quiser, aqui no meu YouTube tem um vídeo sobre divergência, eu já falei um pouco sobre isso, mas também eu explico muito sobre divergência no meu curso Start, que é meu curso para quem está começando no mercado do zero. Inclusive, eu tenho uma aula somente disso, sobre divergência. Explico sobre vários conceitos aqui, vários indicadores, as estruturas de mercado, explico sobre questão de Fibonacci, enfim, várias coisas. É um curso completo para quem está começando do zero. Se você quer aprender de maneira mais detalhada como operar no mercado, tanto brasileiro quanto internacional, me chama que eu te passo mais informações sobre o meu curso Start, que é tanto para quem está começando do zero, não sabe nada, quanto para aquelas pessoas que já têm um conhecimento, já tiveram um contato prévio com o mercado, porém precisam se aprofundar nesses conhecimentos. Lá eu explico certinho como funcionam as divergências e quais são as fortes, médias, fracas, enfim, vários detalhes extremamente importantíssimos sobre divergência e outros assuntos. Mas, voltando aqui para o foco desse vídeo, eu trouxe um exemplo do ouro. Não sei se você já opera no mercado internacional, até se não operar, fica aqui meu convite. Abra uma conta na Zero Markets, pegue a plataforma Black Arrow, que é essa que eu estou usando, e venha operar no mercado internacional, e venha ser feliz no mercado internacional. Muito bom operar no mercado internacional. Movimentos extremamente técnicos, limpos. Não estou falando que a gente não estopa, a gente acaba sendo estopado algumas vezes, mas os movimentos lá andam e andam muito bem. Muito bom de se operar no mercado internacional. E nesses últimos dias a gente tem visto uma forte alta no ouro, né? Eu sei que está um pouco pequeno de ver, mas foi a única forma que eu consegui editar aqui a imagem para explicar o que eu quero explicar para vocês com relação à divergência. E desde aqui, ó, do dia 29 de agosto, até um pouquinho antes, 28, 27 de agosto, ali a gente tem visto uma forte alta no ouro aí, até inclusive passando máximas históricas. E aqui, o que que eu marquei para vocês? Marquei alguns possíveis cenários de divergência. Eu estou pelo gráfico de 15 minutos, né? Poderia ter pego 60 ou 5, enfim, mas peguei o de 15 para mostrar para vocês onde efetivamente deu divergência, mas o grande erro que o pessoal comete ao olhar divergência está nesse exemplo aqui. E é isso que eu quero trazer para vocês. Então vamos lá, vamos entender o seguinte. Primeiro, o que que é divergência? Rapidamente, né? Explicando o que que é divergência. Divergência é quando você tem o preço te passando uma informação e o indicador te passando outra. Por exemplo, vamos supor que o preço está fazendo topos e fundos ascendentes, ou seja, eu tenho informação de que o mercado está numa tendência de alta, deixando topos e fundos ascendentes. Só que ao mesmo tempo você vai olhar o teu indicador, seja o IFR, seja o OBV, seja qualquer outro indicador. A gente utiliza o IFR de 9, tá? E o FR está fazendo um movimento diferente desse movimento dos preços, ou seja, o IFR está fazendo topos e fundos descendentes, ou seja, aqui a gente tem uma divergência de informação. O ideal seria que tanto o preço quanto o IFR estivessem fazendo topos e fundos ascendentes e não descendentes, como nesse primeiro caso que eu desenhei. Isso me sinaliza que o indicador possivelmente está antecipando que o mercado está chegando numa região de exaustão e pode entrar um movimento de correção ou reversão. Só que, para que isso aconteça, a gente precisa ter alguns critérios, alguns parâmetros muito bem definidos, senão acontece o que eu vou mostrar aqui para vocês, o que aconteceu no ouro. A gente nota um monte de divergência acontecendo nesse movimento aqui do ouro, só que dentro de um contexto que não
é o ideal para se olhar divergência, que é o quê? Um contexto de tendência muito forte, tendência clara, tá? Galera, se o mercado está em tendência forte e muito bem definida, como é o caso aqui do ouro, evite olhar divergência, a não ser que o ouro chegue em um desses 4 pontos que eu vou falar aqui para você agora, tá? O ouro ou o ativo que você estiver operando, né? Se o mercado, quando que você vai olhar a divergência, né? Se o mercado estiver numa forte tendência, quando o mercado chegar numa retração de Fibonacci, seja um 61 ou um 76%, quando o mercado chegar num alvo de Fibonacci, seja um segundo ou terceiro alvo de Fibo, por exemplo, preferencialmente terceiro alvo de Fibo, quando o mercado chegar numa região de troca de polaridade, de pressão, né, que você vê que é uma região muito forte de suporte ou resistência, ou quando o mercado chegar numa média móvel grande. Somente nessas 4 situações você vai olhar e ver se está dando uma divergência. Porque senão vai acontecer o que aconteceu aqui no ouro. Percebam que nesse primeiro momento aqui, ó, nesse primeiro exemplo, o mercado está dando divergência. Só que olha o forte movimento de alta que ele estava fazendo. E de fato, o mercado deixou divergência, ó, topos ascendentes no preço, topos descendentes no IFR. O mercado foi lá, explodiu, né? Depois, aqui, ó, vamos pegar esse exemplo em vermelho, tá? Esses 2 topinhos em vermelho. Tá deixando divergência, ó, topos ascendentes, topos descendentes no IFR. O que o mercado fez? Lateralizou um pouco, depois subiu. Ou até então, com relação a esses 2 topos em azul, ó, pegando aqui, ó, esse range aqui, ó. Estão vendo, ó? Você tem topos ascendentes em azul, topos iguais em azul. Esse é um dos tipos de divergência. Deixa eu mostrar aqui para vocês na aula, uma divergência média, tá? Enfim, eu ensino depois lá melhor no Start. Aqui poderia ser estar olhando para uma venda, para uma correção dos preços? De fato, ela aconteceu, mas não aconteceu de uma maneira tão acentuada como se esperaria, dado o movimento de alta. Percebe que quando o mercado deixa essas divergências em um contexto de tendência claríssima ou muito forte de alta, as correções são pequenas e logo ele já volta a subir. E nessa o cara fica segurando, fica tentando pegar a venda e acaba sendo estopado, né? Quando a gente vê uma divergência como essa daqui em azul, a gente espera que entre uma correção muito maior, a nível de, por exemplo, retração dessa pernada de alta anterior, um 61, 50% dessa pernada de alta anterior. Aqui, ó, ele não chegou nem no 38% da pernada de alta e já voltou a subir. Por quê? Porque provavelmente aqui não era uma região de 61, não era uma região de troca de polaridade, não era uma região de média móvel para se olhar divergência, né? Eu sei que aqui eu estou exagerando um pouco nos exemplos, mas é para tornar isso bem visível, bem claro para vocês. Aqui, ó, em vermelho, outro exemplo de divergência, mercado estoparia. Em azul também, ó, né? Se eu pegar esses 3 topos aqui, ó, com os topos aqui do IFR, divergência clara, aqui sim corrigiu. Aqui houve uma correção maior, tá? Provavelmente aqui, se a gente for olhar, a gente encontra um alvo de Fibo, a gente encontra um pivot point, talvez, do diário. Também é bom, esqueci de falar, mas pivot points, especialmente em tempos gráficos maiores, são muito bons para se olhar divergência, tá? É, E aí acabou corrigindo um pouco mais o movimento, mas também depois voltou a subir. Nesse caso aqui, se a gente traçasse um Fibo, provavelmente ele deve ter buscado aqui, ó, 50%. Ou até, ó, buscou esse topo aqui, ó, essa troca de polaridade, voltou a subir, tá? De todas, a melhor divergência que eu achei até foi essa daqui, né? Porque a gente vê uma estrutura bem clara de divergência, a gente vê o mercado pivotando aqui, ó, para baixo e entrando numa correção mais acentuada. Mas enfim, depois ainda o mercado acabou deixando divergência aqui, estoparia e agora por último aqui também, ó, mas não entrou correção ainda. Talvez entre correção, porque hoje mesmo nessa linha aqui, ó, o mercado buscou um pivot point diário. Então talvez aqui ele possa de repente dar uma corrigida, apesar de ter alvos macro mais para cima. Resumindo, o que eu estou querendo falar com esse vídeo? Se o mercado tiver em tendência forte,
tanto para alta quanto para baixa, cuidado em ficar querendo pegar qualquer divergência. Existe uma grande possibilidade dela te estopar. Agora, se o mercado está numa tendência forte, mas chegou numa retração, chegou num alvo, chegou numa troca de polaridade, chegou numa média móvel grande, relevante, ou até num pivot point, como falei, ali sim talvez faça sentido você olhar uma divergência, mas tomando cuidado para que, se caso o mercado nessa divergência caia, ancore nas médias e volte a subir, você faça parcial, você esteja protegido ou já até tenha saído de repente do trade, tá bom? Então eu decidi gravar esse vídeo para mostrar para vocês esse comportamento que eu vejo muita galera, muita gente iniciante errando e faz diferença, porque às vezes o cara fica enviesado olhando a divergência, sendo que ele poderia pegar um gatilho de continuidade a favor da tendência e surfar todo esse movimento de alta, por exemplo. Tamo junto, fique com Deus e até uma próxima.